Bom, crianças, agora, depois dessa pausinha, nós vamos continuar os nossos estudos pegando a apostila de História na página 12. Eu parei um pouquinho antes aqui para a gente relembrar, já faz um bom tempo, né, que vocês fizeram as aulas de História. Então, nós vimos aqui as casas de Úrsula, falando das memórias dela, foi contando o que ela aprendeu em cada casa. Aí vocês fizeram uma atividade escrevendo o que vocês aprenderam na casa que vocês vivem, desenharam. Na aula passada, vocês leram mais um texto aqui falando sobre o Oscar Niemeyer, a infância dele, né? Relembrando coisas de crianças. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre isso, sobre as memórias. Então, lembrando de colocar a data aqui em cima, 7/10/2020. Sobre as lembranças de infância de Oscar, complete corretamente as frases com as palavras do quadro: antes, durante e depois. As crianças não falavam à mesa antes, durante ou depois as refeições. Então, nós lemos no texto, né, que as crianças não falavam à mesa. E elas não falavam antes, durante ou depois das refeições. Letra B. Oscar, antes, durante ou depois de correr para a rua, precisava jantar? Antes, durante ou depois de correr para a rua, precisava jantar? Essas respostas estão lá no texto. Voltem lá e dê uma lidinha. Letra C. Antes, durante ou depois do jantar, a família descansava na varanda? Essa é fácil. Essa também está fácil, né? Então, façam primeiro as duas mais fáceis, depois façam a do meio. Número 2. A obra mostrada a seguir se chama Os Comedores de Batata. Ela também é de Van Gogh. Observe-a e depois faça o que se pede. Então, as pessoas ali estão fazendo uma refeição. O nome do quadro, Os Comedores de Batata. Quem pintou foi o Van Gogh, né? O nome do quadro, Os Comedores de Batata, foi pintado em 1885. Primeira pergunta: quantas pessoas estão sentadas à mesa? Letra B. O que ilumina o ambiente? Marque com um X. Uma vela, uma lâmpada elétrica ou um lampião? Observem bem, olha, tá aqui, ó. Isso aqui é uma lâmpada, um lampião ou uma vela? Letra C. Desenhe o que você costuma fazer antes e depois das refeições. Primeiro, né, antes, o que você faz diariamente antes das refeições e depois das refeições, o que você faz. Continuando, isso aqui depois eu vou mandar para vocês, tá? É um joguinho das profissões. Oscar Niemeyer, quando adulto, tornou-se arquiteto. Arquiteto é o profissional responsável por fazer projetos e acompanhar a construção de espaços de convívio como moradias e prédios públicos. Observe nas fotos alguns dos trabalhos de Oscar Niemeyer. Então, ele projetou essas obras aqui, olha. O Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, no Rio de Janeiro. O Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, Avilés, na Espanha. O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O Congresso Nacional de Brasília, no Distrito Federal. Então, ele projetou essas obras dessas fotos. Uma janela aberta para o meu quarto. Você lembra que Van Gogh pintou a casa onde vivia e chamou de a Casa Amarela? Vocês lembram? Nós lemos isso lá nas páginas anteriores. Enquanto morava nela, ele também fez a pintura de um quarto da casa e dos objetos. Observe esta imagem. Então, tinha lá a casa dele, que vocês até pintaram, né? E aqui tem o quarto do Van Gogh. Observe. Então, o nome do quarto é o quarto em Arles, acho que é, né? Van Gogh, Vincent Van Gogh. Foi pintado em 1889.
Depois de observar o quadro do Van Gogh, o que vocês farão? Vocês desenharão o seu quarto e os objetos de que você mais gosta nele. Então, entra ali na porta, observa bem o seu quarto e tentem fazer um desenho como este, mas o seu quarto. Não vai dar para vocês mostrar os desenhos para os colegas nesse momento, mas eu vou ver, um por um. Escolha um desses objetos e conte para alguns colegas uma lembrança que tem sobre eles. Nós poderíamos fazer, né? No momento em que nós estivermos ao vivo, fazendo aula ao vivo. Pesquisa. Bom, essa pesquisa vai ficar para a aula seguinte. Hoje nós pararemos aqui, na aula de história, onde que nós vimos as lembranças, as memórias. Então, vocês farão o quarto de vocês. Terão aqui o que vocês fazem antes das refeições, o que fazem depois das refeições. E responder as perguntas de acordo com o quadro, né? E completar as frases de acordo com o texto, esse pequeno texto aqui. Certo? Essas são as nossas atividades de hoje. Depois tem um joguinho aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, é um joguinho da memória, tá? Eu vou mandar o link para vocês testarem. Deixa eu mostrar para vocês como funcionam. Olha só, criança, jogos das profissões. Nesse jogo você irá testar sua memória e também conhecer as profissões relacionadas à Encontre os pares das imagens dos profissionais que trabalham na construção das moradias. Wow.